Deus, a graça e a paz a todos. Amém? Amém? Você está feliz nessa noite? Amém. Já falou para o seu irmão que está do seu lado, está atrás de você, nosso amado visitante. Aperte a mão dele, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus. Temos também, nessa noite, a satisfação de rever o presbítero Renato, que está aqui, nossa irmã Carminha também, que está ali. Deus abençoe a vida desses amados em nome do Senhor Jesus. A gente já estava com saudade, agora está na capital, mas de vez em quando vai estar escapulindo aqui para nos rever e sermos também abençoados aqui com a sua presença. Amados, sem perder tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Como eu disse na semana passada, nós estaremos a partir de hoje, se assim Deus nos permitir, se for de fato da vontade do Senhor, estaremos ministrando, amados, uma série de ministrações, de estudos, de pregações baseados no Evangelho de Marcos. Por que isso? Primeiro, porque nós já estávamos pensando sobre isso desde o fim do ano passado, estávamos meditando o Evangelho de Marcos e nos surgiu o desejo de estar expondo este Evangelho à noite, domingo à noite principalmente, para que toda a igreja possa estar participando conosco. E também o Evangelho é a palavra de Deus e a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que nós precisamos resgatar esse retorno, essa busca, para que nós possamos nos aprofundar e conhecer cada vez mais o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também pensando nesse propósito, desse tema, de estar trazendo essa exposição, série de exposição aqui no Evangelho de Marcos, também sobre alguns motivos. Primeiro, por que falar sobre o Evangelho de Marcos? Deixa eu colocar aqui. Amém. Ficou melhor agora? Não é possível que dê problema, viu? Depois eu vou pegar nele. Então, por que, amados, expor o Evangelho de Marcos nessa sequência, domingo após domingo, durante algum tempo? Primeiro, amados, porque todo pregador tem a tendência de estar pregando aquilo que de fato ele mais gosta, aquilo que de fato ele mais está atraído com relação aos textos sagrados. Então, pregando expositivamente, nós não poderíamos fugir de todos os textos difíceis que se encontram nas Escrituras. Segundo, pregar expositivamente para se expor de fato toda a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos estar expondo toda a palavra e não apenas parte dela. Amém? Em terceiro lugar, também, quando nós expomos isso de forma sistemática, expositivamente, acaba-se com a questão de pregação, como alguns falam, pregação de carapuça. Às vezes o pregador está pregando coisas aqui que vai de encontro à sua necessidade, vai de encontro à sua vida, e muita gente acha que o pregador está fazendo isso de forma proposital, para falar para alguém ou para mandar algum recado, e às vezes pregando expositivamente se acaba com essa questão, porque de fato nós estamos apenas seguindo uma sequência da palavra. E também, por fim, pregando expositivamente, não será mostrando dessa forma, apesar de pregar exclusivamente, isso não será de fato uma regra irrevogável, inviolável, visto que nós temos várias programações, vários aniversários, vão ter temas diferentes. Então a gente vai estar tentando fazer isso cada vez mais de forma expositiva, mas vão surgir dias, vão surgir domingos que a gente pode estar mudando o tema. Então não é lei, não é regra, apenas uma forma de nós estudarmos e aprendermos juntos da palavra do Senhor de uma forma mais organizada. Está claro? Amém ou não? Amém. Então eu gostaria de ler com vocês apenas o versículo 1 do Evangelho de Marcos, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vou
Vamos repetir esse versículo, é só esse versículo que nós estaremos estudando, estaremos aprendendo sobre ele, somente este, nessa noite, em nome de Jesus. Espero ser o mais sucinto possível, porque logo depois nós temos ainda a ceia do Senhor. Vamos lá, todos juntos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pode ser mais forte, mais uma vez. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Amados, o Evangelho de Marcos é um dos 3 evangelhos sinóticos, chamados sinóticos, porque trazem uma síntese de várias histórias iguais sobre a vida de Jesus. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. No caso, nós estaremos vendo Marcos, porque Marcos é o evangelho mais breve, porém é o evangelho que foi o primeiro a ser escrito. É aquele evangelho que trata das questões primordiais da vida de Jesus. Tanto é que alguns estudiosos dizem que tanto Mateus quanto Lucas tiveram Marcos como a sua base para escrever o seu próprio evangelho. Segundo o pastor Hernando Dias, ele disse que Mateus, por exemplo, e Marcos, e João e Lucas, cada um tem um propósito a ser escrito. Tem muita gente que não entende. Olha, se o evangelho fala da vida de Jesus, por que existe de fato 4 evangelhos e não apenas um? É interessante que Hernandes disse que, por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus e apresentava Jesus como rei. Marcos, que é o que nós estaremos lendo nessa noite, estudando a partir de hoje, escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas vai escrever para os gregos e apresenta Jesus como homem perfeito. E João, que é um evangelho totalmente diferente dos 3 primeiros, ele vai escrever o evangelho para todas as nações, o evangelho universal, e apresenta Jesus já como Deus, o Verbo encarnado que habitou entre nós. Então por isso que há 4 evangelhos, porque cada um vai falar de um aspecto diferente do nosso Salvador. O nome completo do autor de Marcos, deste evangelho, é João Marcos. E é preciso que a gente entenda algumas coisas antes de entrar diretamente nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler. Sendo que João é o seu nome hebraico, João Marcos, e Marcos é de fato o seu nome romano. Na Bíblia tem essas coisas. Alguns personagens têm essa característica, tanto romana como judaica, como o caso de Paulo, porque a Bíblia diz que Paulo também é chamado de Saulo. Por quê? Alguns dizem até de maneira equivocada de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo lá em Atos capítulo 9. De fato, isso nunca aconteceu. O que acontece, verdade, é que Paulo tinha dupla cidadania. Ele era chamado Saulo entre os judeus e era chamado Paulo entre os romanos. Se você reler Atos capítulo 9, nunca você vai encontrar que Deus mudara o nome de Saulo para Paulo. De fato, Deus não mudou o nome dele, mas Deus mudou a vida dele. E isso é que nos interessa. Mas tem alguns detalhes aqui em Marcos que eu gostaria de trazer de forma sucinta, para que a gente possa entender o contexto desse evangelho, o contexto de quem de fato era essa pessoa que escreveu o evangelho de Marcos. Marcos, ele era filho de Maria, que era uma cristã que hospedava os cristãos em sua casa, segundo Atos capítulo 12, versículo 12. Marcos também participou da primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé, a gente pode ver aí no capítulo 12 de Atos. E também era o auxiliar de Barnabé e Saulo nessa primeira viagem missionária. Era alguém que se apresentava para servir, era alguém servo. Creio talvez por isso ele apresenta Jesus como servo dos servos, aquele que está pronto para servir e não para ser servido. É interessante também notarmos que Marcos, ele desiste da primeira viagem missionária no meio do caminho, em Atos 13, versículo 13 mostra isso. Depois Marcos é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária, causou um problema entre ele e Paulo, conforme Paulo diz em Atos capítulo 15, verso 37 ao 40.
E a partir daí houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que Barnabé deixou Paulo e partiu para uma nova frente missionária, levando ali consigo a Marcos. Ele foi ali parar em Chipre. Depois disso, Marcos também diz a palavra de Deus que ele era primo de Barnabé, segundo Colossenses capítulo 4, versículo 10. Jerônimo vai dizer que ele foi ao Egito e ali plantou a igreja de Alexandria. Agora, nesse instante, quando ele escreve, ele está preso em Roma com Paulo durante a sua primeira prisão, diz o texto sagrado. Depois Marcos torna-se um cooperador de Paulo, segundo Filemão versículo 24. Logo em seguida, Marcos foi chamado por Paulo para assisti-lo no final da sua vida. É o que diz 2 Timóteo 4, versículo 11. E isso prova, amados, a mudança de conduta de Paulo, bem como a sua mudança de conceito acerca do evangelista Marcos. Porque há aquela desavença no final, mas depois Paulo manda chamar a Marcos. Eles se entendem, eles sabem que eles são cristãos, eles sabem que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso nos ensina que entre irmãos pode haver desavenças. Pode haver discórdia, mas também tem que haver reconciliação, perdão e amor. E é isso que Paulo mostra quando ele chama a Marcos no final para estarem junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, Marcos ali era considerado o filho de Pedro pela fé. Sabiam disso? 1 Pedro capítulo 5, versículo 13 mostra isso. Marcos teve um estreito relacionamento com o apóstolo Pedro, e o apóstolo chama de meu filho. Possivelmente o próprio Pedro o tinha levado a Cristo e seja seu pai na fé. Quando Pedro foi solto da prisão, por exemplo, ele foi para a casa de Maria, que era mãe de Marcos, aonde a igreja de fato estava reunida. E por fim, Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos também como aquele jovem que se vestiu com lençol para ver Jesus. Diz Marcos capítulo 14, verso 51 e o verso 52. Aqui esse texto é um texto interessante, mas no fim estaremos falando sobre ele, porque é aquele que segue a Jesus de longe. Mas um dia ele toma a vocação, um dia ele toma a decisão de não mais seguir a Jesus de longe, e ele se entrega a Cristo através do ministério de Pedro, e a partir daquele momento ele começa a servir a Jesus de perto. O que nos mostra, amados, que tem muita gente que ainda segue e pode seguir a Jesus de longe, olhando. Acha bonito os cristãos, acha bonito a igreja, acha bonito os crentes, acha bonito o louvor, acha bonito pregação, acha bonito o templo. E o tempo vai passando, ele continua servindo a Jesus de longe. E quando Jesus o confronta, ele foge. Mas quando a pessoa tem um plano nas mãos e na vontade do Senhor, Deus faz todas as coisas, Deus age, Deus usa um, usa outro, e um dia ele se rende aos pés de Jesus. Vocês creem assim ou não? E aí, diz que quando Marcos escreve este evangelho em Roma, que era uma cidade do prazer, uma cidade do luxo, ali foi uma igreja implantada, e essa igreja foi duramente perseguida a partir do ano 64 depois de Cristo. Nessa cidade, os cristãos eram queimados vivos, lançados nas arenas para serem pisoteados pelos touros, enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães raivosos. Nessa cidade, muitos cristãos perderam a vida. Alguns deles eram melados de piche e colocavam-se na estaca vivos, e eram queimados vivos para iluminar a cidade à noite. E ficava aquela fila de cristãos sendo queimados, sendo mortos, mas nunca negaram a sua fé. E quanto mais a igreja era perseguida, mais Deus levantava servos fiéis para continuar a pregação do Evangelho de Cristo. Foi para essa igreja que Marcos escreveu este Evangelho.
A mensagem central do Evangelho de Marcos encontra-se aqui nesse versículo que nós lemos no capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo desse Evangelho é tanto o título do livro, quanto também a sua síntese, o seu conteúdo. Ele traz a sua mensagem central em apenas um versículo da palavra. Alguns comentaristas, como por exemplo Hendricks, ele vai relacionar a palavra princípio aqui com a atuação de João Batista nos versículos seguintes, mas a compreensão é que Marcos está induzindo o conteúdo de todo o Evangelho. A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, é o que Marcos vai dizer, mas é o que Deus fez por nós em Cristo. Essa é a parte mais importante do Evangelho. Por isso, como Marcos escreveu o seu Evangelho para os romanos, que davam uma grande importância à concisão, ele vai direto ao assunto, e já no primeiro versículo ele destaca o título pleno do Senhor, que abarca toda a sua humanidade, sua missão redentora e a sua divindade. Tanto é, ele começa dizendo assim: princípio, começo do Evangelho. Mas o Evangelho de quem? Não é de Marcos. Marcos é apenas o instrumento para estar falando desse Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele, que não é um homem qualquer, não é apenas um Jesus que vocês conheceram, os romanos conheceram, ele é muito mais, ele é o Filho de Deus, e o título Filho de Deus está dizendo, ele é Deus, acima de tudo e acima de todos. E aí Marcos inicia a sua mensagem, revelando a essência desse Evangelho. Sem essa gloriosa doutrina de J.C. Ryle, que não teremos nada sólido debaixo dos nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura. E quando Marcos apresenta esse Evangelho, está dizendo: só há um, no céu, na terra, embaixo da terra, só há um que pode cumprir esses requisitos, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Só ele é o Deus forte, profetizado por Isaías 9:6. Agora, Marcos, o texto começa dizendo assim: princípio do quê? Evangelho. E eu quero pensar com vocês em alguns instantes sobre o que significa de fato o Evangelho. O que é, amados, o Evangelho para você? O que é que você entende por Evangelho? Será que Evangelho é apenas nós termos a Bíblia em nossas mãos? Será que isso é o Evangelho? Ou será que Evangelho é aquilo que você tem pregado por aí, nas televisões, nos programas? Será que o Evangelho de fato de Cristo, aquele Evangelho que exalta o homem e coloca Deus numa posição de inferioridade, será que esse é o Evangelho de Jesus? O que é o Evangelho de Jesus para você? Será que o Evangelho de Jesus é você frequentar uma igreja apenas? Será que é isso que você tem na sua mente, de que você de fato crê nesse Evangelho? Primeiro, antes da gente considerar o que é de fato o Evangelho, nós temos que considerar, amados, o que não é o Evangelho de Cristo. Amém? Amém ou não? Amém. O que não é o Evangelho, afinal? Olha, tantas coisas se apresentam como Evangelho, mas o que é de fato o Evangelho, ou melhor, o que não é o Evangelho? Porque nos dias de hoje nós temos uma série de evangelhos. O que Paulo vai se preocupar depois com a igreja e vai dizer: olha, tenham cuidado, nem que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado. Tenham cuidado, quem fizer isso seja de fato amaldiçoado, seja de fato anátema. Portanto, segundo Paulo, existe apenas um evangelho verdadeiro, mas pode existir vários evangelhos falsos. E o que não é evangelho? Primeiro, pense comigo: evangelho não é placa denominacional.
Você pode dizer isso comigo? Amém? Vamos lá, todos juntos. Evangelho não é placa denominacional. Às vezes nós temos visto por aí a propaganda, o discurso, a pregação de igrejas, de nome de igrejas, de placas de igrejas, e as pessoas dizem: venha para tal igreja, e nessa igreja você vai ser abençoado. E as pessoas vão no afã de serem curadas, ou de receber uma bênção, ou de conhecer o Evangelho, e muita gente pensa que de fato ir à igreja significa crer no Evangelho. Mas Evangelho não é placa denominacional. Não importa se é congregacional, se é batista, se é assembleana, se é presbiteriana, não importa, placa denominacional não é o Evangelho. E nem placa denominacional indica que ali está de fato se pregando o Evangelho. A gente tem que entender essas coisas. Muita gente tem se confundido com relação a isso. E às vezes, em algumas igrejas, Deus está apenas na placa da igreja. Deus, eu disse ontem pregando ali junto com o departamento de homens, Deus amado não tem denominação. Deus não é congregacional, Deus não é presbiteriano, Jesus não é presbiteriano, nem congregacional, nem batista, nem assembleano. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente às vezes se engana com isso, a gente diz: meu Deus, venha para a nossa igreja. E às vezes eu fico pensando, muitas vezes a gente chega para alguém que está afastado da igreja, ou se desviou, ou está indo para o mundo, e a gente diz uma frase que eu acho totalmente equivocada. Quando a gente diz a pessoa assim: irmão, volte para a igreja. Quantos já disseram essa frase? Eu já disse: irmão, volte para a igreja. Ora, amados, a frase não é volte para a igreja, a frase é volte-se para Jesus, porque a igreja não muda a tua vida, mas Jesus muda. Muitas vezes ele volta para a igreja, mas continua sem mudança nenhuma. Muitas vezes ele volta para a igreja e se torna mais um fariseu no meio de tantos outros. O que Deus quer não é que as pessoas voltem para a igreja. O que Deus quer é que a gente dobre o joelho e reconheça que Jesus é Senhor. Evangelho não é placa denominacional. Tem muita gente que defende a sua denominação com unhas e dentes, como se fosse o Evangelho. Não é. Se um dia eu for viajar, ou se eu for morar longe, que não tiver nenhuma igreja congregacional, não tiver nenhuma igreja evangélica, sabe que você não pode pregar o Evangelho? O Evangelho não está na placa, o Evangelho está em você. O Reino de Deus não está em lugar, o Reino de Deus está em você. É o que disse Jesus: o Reino de Deus está em vós. Não é placa, não é igreja, não é templo. Somos nós, a igreja de Jesus. Por onde nós andamos, nós temos que levar a essência do Evangelho. Amém, meus filhos? Segundo lugar, vou ser o mais breve possível. O que não é Evangelho? Evangelho também não é fazer sacrifício. Tem gente que se engana com isso. Eu vou crer no Evangelho, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar um botijão de água na minha cabeça, vou subir aquele monte para consagrar a água para o Senhor Jesus, ou eu vou estar fazendo meu sacrifício, eu vou estar pagando preço, como muita gente gosta de dizer, ou nós vamos estar pagando preço para que nós possamos alcançar a salvação. Isso não é Evangelho. Isso é salvação meritória, é salvação pelas obras. E a igreja precisa entender de uma vez por todas: Evangelho não é você fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito há 12 mil anos atrás, o único que Deus aceitou. Evangelho é pagar o preço, porque quem paga o preço não é você, é Cristo, e Ele já pagou por mim o preço na cruz do Calvário. Ele já cravou na cruz, como diz lá em Colossenses, a nossa dívida que era contra nós, cravou e disse: tetelestai, está pago, está consumado, eu já paguei, não há sacrifício a serem feitos para a remissão do pecado.
Você crê nisso ou não? Amém ou não? Mas o que mais a gente vê são crentes querendo fazer sacrifício. É a alma ainda idólatra que acha que precisa cooperar para a sua salvação. É a alma, muitas vezes, que não tem ainda o conteúdo, a essência do Evangelho e quer fazer sacrifício para poder receber tal bênção. Lembre-se de uma vez por todas, é o que o escritor de Hebreus vai dizer: sacrifício foi feito uma única vez pelos nossos pecados, e quem fez foi aquele que é Senhor nos céus e na terra. Foi aquele que é homem, mas também é Deus. Por isso que o sacrifício tem valor. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer: não é preciso mais imolar carneiro, não é preciso mais matar nenhum animal, porque o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar os pecados e nos pagar, e nos redimir e pagar pelo preço das nossas vidas. É o que João vai dizer: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o que, amados? Nós temos um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Você crê nisso ou não? Então o Evangelho não é você se fazer sacrifício, nem é você pagar preço nenhum, porque o sacrifício e o preço já foi pago. Diga amém? Eu só preciso descansar nisso. Só preciso andar em liberdade nisso. Eu só preciso crer nisso, em conformidade com o Evangelho, não com aquilo que a igreja, ou que o pastor, ou que a televisão, ou que os pregadores famosos dizem. Traga o seu sacrifício. Cumpra determinadas regras. Faça determinadas correntes para receber bênçãos. Não precisamos disso, porque nós já temos a maior bênção que alguém já poderia ter nesta face da terra. Nós temos Jesus de Nazaré. Por isso que a Bíblia diz que quem tem Jesus tem o que, amados? Tem o que? Tem tudo. E que ganância é essa? Que prazer é esse de buscar coisas que Deus diz: não busque. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Mas nós muitas vezes invertemos isso. Nós estamos vivendo todos os dias buscando as coisas da terra e esquecendo das coisas do céu. Ajuntai tesouros, disse Jesus, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode corroer. Ajuntai tesouros eternos, e esses tesouros estão no céu. Mas essa geração, e eu digo me incluindo também nela, porque faço parte dela, é esta geração que mais tem olhado para as coisas terrenas e tem esquecido das coisas celestiais. Nós temos esquecido, amados, que a nossa vida aqui é passageira, e um dia, e pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, não sei, mas um dia chegará que o Senhor irá nos tirar daqui, o Senhor irá nos levar para si, e tudo que a gente batalhou vai ficar, tudo que a gente correu atrás vai ficar. E muitas vezes eu penso que nós vivemos, como diz o escritor, ao pregador Salomão, muitas vezes nós vivemos correndo atrás do vento, de coisas que a gente não pode abarcar para a eternidade. E a vida passa, e o tempo passa, e a gente esquece que a essência das nossas vidas não é ganhar o mundo para nós, é ganhar pessoas para o reino de Deus. Terceiro lugar, o que não é Evangelho? Evangelho também não é receber cura e milagres. Diga amém. Amém ou não? Amém. Jesus cura. Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus faz milagres? Eu creio também. Mas Evangelho não é isso. Evangelho, isso pode estar incluído no Evangelho, mas o Evangelho, a sua essência, não é isso. Porque a Bíblia diz que muitos serão curados, e muitos foram curados na época e no tempo de Jesus, e morreram e foram para o inferno.
Evangelho não é só receber cura do físico. Evangelho é principalmente receber a cura da alma. Evangelho não é só você receber o milagre, não. Evangelho é você ser um milagre vivo de Deus. Porque aqui eu vejo vários milagres de Deus. Pessoas que estavam perdidas, pessoas sem esperança, pessoas que iam para o inferno, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pessoas que o mundo olhava e não dava nada, mas Jesus olhou para nós e, como diz a palavra do Senhor, nos fez e nos colocou ao lado de príncipes. Louvado seja o Senhor Santo. Que é maior milagre do que o novo nascimento? Que é maior milagre de um jovem estar aqui louvando a Deus, como ele poderia estar aí bagunçando, indo de festa em festa, buscando aquilo que não se pode achar, que é a felicidade eterna dentro da alma. Festa nenhuma pode dar, somente a paz de Jesus, que excede todo entendimento. A Bíblia diz, por exemplo, que em determinados momentos, no momento do Evangelho, diz que 10 pessoas, 10 leprosos vieram para falar com Jesus. Eles queriam ser curados. E de fato, eles foram curados. Vai, lava-te, apresenta-se ao sacerdote, depois confirma a tua cura, confirma que tu recebeste o milagre, confirma que tu fosse abençoado. E assim eles o fizeram, e assim eles foram curados. Mas a Bíblia diz que dos 10, quantos voltaram para Jesus? Apenas um. Apenas um voltou para Jesus, para agradecer, para conversar com o mestre, para dizer: agora eu fiquei limpo do meu corpo, mas eu desejo agora ficar limpo da minha alma. A lepra foi tirada do meu corpo, mas eu quero que a lepra seja tirada do meu coração. E naquele momento a Bíblia diz que somente aquele foi salvo por Jesus de Nazaré. Que princípio é esse que entendemos, amados? É que nem sempre cura física significa a salvação da nossa alma. Tem muita gente, eu conheci uma pessoa lá em Esperança, o camarada teve câncer, chegou quase a ponto de morrer. E ele disse que foi a gente pregando, ele não gostava do Evangelho, ele caçoava do Evangelho, falava mal do Evangelho. E ele teve câncer. E depois ele começou a frequentar algumas igrejas. E frequentou, pedindo oração. E o que aconteceu foi que Deus o curou. Ele ficou curado do físico. Mas depois que ele ficou curado, ele não quis mais saber de Jesus. Ele deixou os caminhos que ele nunca andou, de fato. Ele saiu da igreja, porque a igreja não estava nele. Ele estava dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro dele. Ele recebe a cura, foi curado, até hoje continua longe dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque muita gente ainda hoje quer a cura de Deus, mas rejeita totalmente o Deus da cura. Porque muita gente ainda dentro das igrejas querem as bênçãos de Deus, mas rejeitam totalmente o Deus que dá as bênçãos. E quando eles estiverem sendo abençoados, eles dão aleluia e glória a Deus. Mas no dia que o calo aperta, no dia que vem o espinho, eles se afastam, eles desistem, porque de fato eles só queriam ser beneficiados por aquilo que Jesus poderia dar a eles. O Evangelho é diferente. Quem crê no Evangelho, quem conhece o Evangelho, quem recebe o Evangelho, não importa se ele está bom ou se ele está doente, ele levanta as mãos para o céu e glorifica a Deus que o salvou. Ele diz, e eu vejo isso muitas vezes, já vi isso, pessoas a ponto de morrer, diz: pastor, eu estou muito alegre, porque eu sei que eu vou morar no céu. Quer nem saber se eu vou ser curado, eu quero saber que eu vou me encontrar com Jesus. E essa alegria, irmãos, ninguém pode tirar. Amém, irmãos? Claro. E se Deus quiser curar, vai curar. Se Deus quiser fazer um milagre, vai fazer. E eu creio nisso, já vi Ele fazendo e já fez muitos milagres. Mas isso não é a essência do Evangelho.
E o que não é evangelho ainda? Evangelho também não é cumprir a lei. Aqui muita gente se engana. Eu vou cumprir a lei, porque para ter Cristo eu preciso me esforçar para cumprir a lei do Antigo Testamento, preceito por preceito, os mais de 600 mandamentos. Aí fica aquele camarada dentro da igreja, onde tudo é proibido, onde nada pode se fazer, onde tudo é pecado, e ele vive naquela opressão dia após dia, porque ele acha que se ele cumprir a lei, no final Deus vai olhar para ele e vai dizer: você foi bacana. Está me entendendo, amados? Você é o cara, você conseguiu, você cumpriu a lei, você merece a salvação. Aí eu olho lá para Paulo, em Gálatas capítulo 2, quando ele vai dizer que a salvação não é por mérito, não é por obras. Diz Paulo ali em Efésios capítulo 2: pela graça sois salvos mediante a fé. É só crer, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E ele continuou dizendo: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sabe por que ninguém se glorie? Muito simples. Quem aqui em nosso meio possa levantar e dizer: eu mereci ser salvo? Quem pode fazer isso? Quem pode levantar nessa hora, dizer: eu estou aqui porque eu mereci, eu fiz por merecer, eu cumpri os mandamentos e eu fui salvo pelas minhas obras ou por aquilo que eu fiz? Quem pode fazer isso? Ninguém. Ninguém, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Eu estou aqui, você está aqui nessa noite, não é porque a gente está aqui para cumprir a lei. Estamos aqui foi porque Cristo a cumpriu em nosso lugar, e a gente é só crer nele para sermos justificados pela fé em Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que pela lei ninguém é justificado. Ninguém é justificado por lei. Paulo vai dizer: olha, vocês creem porque pela lei ou pela pregação da fé? Quem quer viver pela lei está debaixo de maldição, mas quem vive pela graça de Jesus está debaixo da paz que Deus nos dá. Da única lei que nós devemos cumprir, segundo o Evangelho, é a lei do amor. Porque toda lei se resume num só preceito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Só isso. Você não precisa decorar todo o resto da lei, cumpra só isso. Está bacana para você. Amém? Amém, igreja? Isso não é o Evangelho. Agora, então o que é o Evangelho? Se Evangelho não é placa denominacional, se Evangelho não é fazer sacrifício, nem pagar preço, nem receber cura, nem milagres, nem cumprir a lei, o que é de fato o Evangelho? Muito simples. Evangelho é boa nova. Em algumas línguas se diz boa palavra nova. Em algumas traduções se diz boa mensagem, ou boa história, ou ainda uma que eu gostei muito que diz é a mensagem alegre. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós que andávamos em trevas, um dia surgiu a verdadeira luz, que não é Maria, não é José, não é Pedro, não é Paulo. A luz é Jesus. O Evangelho é só isso. Nós que andávamos em trevas, nós encontramos a verdadeira luz, e hoje nós vivemos por essa luz, por Jesus. Eu quero viver o Evangelho muito simples. É só olhar como Jesus olhou.
É só amar como Jesus ama. É só viver de acordo com como Jesus nos orienta. É falar, é anunciar, é não julgar como Jesus o fez. É olhar as nossas taras antes de olhar o argueiro do irmão. É você se ajoelhar diante da sua soberania, diante do seu poder. Agora, surgem pelo menos duas perguntas para a gente finalizar. Primeira pergunta é: de quem é esse evangelho? De quem é essa boa notícia? Essa boa notícia, como eu disse, repito, se cumpre em uma pessoa. O evangelho não é doutrina para ser estudada a princípio, não é classe discipular para ser estudada. O evangelho é para ser crido, é para a gente olhar e a gente crer com os olhos da fé, sabendo que somos imperfeitos, somos pecadores, mas é por causa disso que a Bíblia chama de graça, porque graça é favor imerecido. Graça é aquilo que Deus nos dá, sabendo que eu não merecia receber. Se estamos aqui, amados, é tão somente pela graça do Senhor. Ele sabia que você não merecia, nem eu, nem ninguém aqui. Ninguém merecia, mas a gente precisa de Jesus. Jesus Cristo, aqui no Evangelho, principalmente no versículo 1 de Marcos, aqui Cristo já é nome próprio, nesse caso não foi traduzido por ungido, é nome próprio, Jesus Cristo. Ele é plenamente homem e ele é plenamente divino. É Jesus, é Cristo, é o Filho de Deus, é o presente de Deus para você. Evangelho é quando a gente estende a mão com um mendigo que não pode dar nada em troca pelo presente que Deus está nos dando. Evangelho é quando eu reconheço que eu sou pobre nesse sentido, o sentido que Jesus vai falar no Sermão do Monte. Pobre de espírito é aquele pobre que não tem nada para dar em troca da sua salvação. É o paupérrimo mesmo. Aquele que tem um cacho de banana, fazer troca aqui, vamos trocar. Não, ele é miserável, ele é pobre, ele é cego, ele é nu. A única coisa que ele tem que fazer é estender a mão e agradecer. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado, porque se não fosse o teu amor, eu não estaria aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque não é a minha inteligência, não foi as minhas obras, mas foi o que tu fizeste por nós na cruz do Calvário. E a segunda e última pergunta é: para quem é esse evangelho? Para quem é o evangelho? Muito simples. O evangelho é para você. Para você que nos visita nessa noite. O evangelho é para você que está aqui nessa noite, para quem puder recebê-lo pela fé, porque a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho é para você. Só isso. Igreja não muda as nossas vidas. Sacrifício, religião, ministro, nenhuma filosofia, nada disso muda a nossa vida. Só muda a nossa vida o evangelho aceito e recebido pela fé em nossos corações. Você já recebeu o evangelho na sua vida? Amém? Você já creu nesse evangelho? Nessa boa notícia de dizer: não fique desesperado, você angustiado, pode sossegar em Cristo, porque Ele vai tirar do teu coração toda angústia e vai te encher da alegria que só os salvos conhecem. Todos aqueles que o receberam, somente esses é que foram feitos filhos de Deus. James Hudson diz assim: diz que Cristo criou o evangelho pela sua obra, ele pregou o evangelho pelas suas palavras, mas ele é de fato o próprio evangelho. Jesus é o evangelho em sua pureza. E a pergunta que eu quero que você responda no seu coração nessa noite é só essa: você quer receber esse evangelho na sua vida?
Você quer receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua existência? Receba a Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. E você vai entender o que significa de fato viver o Evangelho. Vamos curvar nossa cabeça, sentar os joelhos e vamos fazer uma oração nesse instante. Antes da gente orar, a igreja vai ficar orando já. A gente não pode participar da ceia sem antes perguntar a você que nos visita nessa noite. Eu não gosto de demorar, os irmãos sabem muito bem disso. Mas tem alguém aqui nessa noite que entendeu o que é o Evangelho, entendeu a mensagem do Evangelho, que não tem nada a ver com placa de não nacional, de entrar na igreja, de aceitar a uma igreja, não. Tem a ver com entregar a vida a Cristo. Porque ele não é aquele Jesus pendurado na parede, crucificado, ensanguentado, cheio de espinhos. Não, esse não é Jesus que nós cremos. O Jesus que nós cremos, ele já passou por esse estágio. Ele morreu, ele passou 3 dias na morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. O Jesus que nós temos está vivo, está aqui nessa noite, está em nosso meio. Melhor do que está em nosso meio, está em nossos corações, está em nossas vidas, está nesta igreja. Eu quero perguntar a você que nos visita nessa noite: você quer que ele entre também no seu coração? Você quer que ele mude também a sua vida? Você quer que ele mude também a sua existência? Eu gostaria de fazer uma oração com você, e a igreja vai estar orando, intercedendo. Eu quero apenas que você levante as suas mãos e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que de fato, a partir de hoje, eu tenha esse Evangelho não apenas num livro, na Bíblia, mas esse Evangelho dentro de mim, no meu coração, na minha alma, na minha existência. Se há alguém aqui nessa noite, levanta as suas mãos, que estaremos orando por você. Rapidinho, tenha coragem, creia nesse Evangelho, creia nessa palavra, que somente o Evangelho pode mudar e transformar a tua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Pela última vez eu pergunto: tem um jovem, um senhor, um rapaz, algum homem, alguma mulher que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite, que entendeu essa mensagem? Levanta as suas mãos agora, em nome de Jesus, estaremos orando por você. Me ensina o ar. Também o Evangelho não é levantar a mão. Receber a Cristo é simplesmente levantar a mão. Você não precisa nem levantar a mão, você basta apenas crer nessa palavra. Nem sempre aquele que levanta a mão, de fato, e teve um encontro com Jesus. Mas se você de fato entendeu essa palavra, você pode fazer a oração aí onde você está. Você vai orar, você vai pedir para que Deus entre no seu coração, que Deus entre na sua vida, que Deus mude a sua existência, que Deus mude os seus conceitos, que a partir de hoje você tenha uma nova perspectiva de vida, baseada não naquilo que o mundo tem para dar, mas baseada no Evangelho de Jesus. Não em dogmas de igreja, não naquilo que o pastor diz, mas no Evangelho. Eu quero desafiá-lo a que você leia o Evangelho de Marcos, que a igreja comece a ler, reler o Evangelho de Marcos, que estaremos nos aprofundando nesse Evangelho a partir de hoje, em nome de Jesus. Tome isso como um propósito para você nesse primeiro semestre. Eu vou ler o Evangelho de Marcos, vou ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, até essa palavra entrar na minha alma e ficar gravada lá dentro, onde ninguém pode tirar. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida e na sua família. É isso, esse é o meu propósito. Ler, reler várias e várias vezes, até que essa palavra se firme como estaca, cravada na pedra, e que a gente possa redescobrir esse Evangelho que precisa ser pregado de novo, porque o que se tem pregado por aí é tudo menos o Evangelho. Curva a sua cabeça e ora comigo. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós te agradecemos, Pai Santo, pela palavra ministrada, pela palavra de Deus pregada, Pai. Ó Deus, me coloco, Senhor, como primeiro aqui
reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo, ó Deus, os meus pecados, reconhecendo, Pai Santo, que eu preciso aprender cada vez mais desse Evangelho. Eu preciso, Deus, estar cada vez mais aos teus pés. Eu preciso buscar cada vez mais a tua presença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Evangelho, ó Deus, seja a parte essencial do nosso ser. Não apenas na Bíblia que nós levamos para a igreja e que nós abrimos e lemos aqui, não, mas que o Evangelho esteja na nossa mente, no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, nas regiões abissais do nosso ser. Que possamos absorver essa palavra, que ela queime em nossos corações, queime com o fogo vivo de Deus, queime esta palavra em nossa alma. Em nome de Jesus, que cada visitante possa ter esse desejo. Oh Deus, a tua palavra ela é viva e é verdadeira. Que o teu Santo Espírito continue falando nesses corações. Que haja quebrantamento, que haja, Deus, arrependimento. Que haja um retorno à tua palavra, um retorno ao puro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esse Evangelho diluído, esse Evangelho falsificado, mas ao puro Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a andar nesse propósito, em nome de Jesus. O perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, que são muitas, mas a tua graça é maior do que todos eles. A tua graça é maior do que as nossas falhas. A tua graça é que nos faz estar em pé diante da tua presença. Abençoa o teu povo cada vez mais, Senhor. É assim que oramos, com corações agradecidos por tudo, Senhor. E que a tua palavra que é lançada possa germinar no tempo certo, para a glória do teu nome. É assim que oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Amados, queremos convidar os oficiais para juntos participarmos da ceia do Senhor. Não se preocupe. O culto de ceia geralmente termina um pouquinho mais tarde. Estamos aqui na presença do nosso Deus. Não se apresse de sair da presença do Senhor. Quero abrir com vocês 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso número 23.